Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão. E hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, nosso material de ensino religioso. Desejo que o amor do Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, que vocês possam ser auxiliados pelo Espírito Santo para que assim possa assimilar com maior facilidade, com maior entendimento e com maior entusiasmo. Desejo também que o nosso Deus possa abençoá-los e proteger e guardá-los sempre. Meus filhos, hoje vamos trabalhar o capítulo do material de vocês, 3.4, tá? Então, é o antepenúltimo capítulo dessa unidade, tá? Unidade 3, que equivale ao nosso material didático para a terceira avaliação. Hoje nós vamos tratar o capítulo 3.4, que traz a temática o tesouro compartilhado multiplica-se, tá? E quando se trata, não é, em tesouro compartilhado e multiplica-se, é lógico que nós estamos, não é, falando de que é muito mais comum, é muito mais, não é, esclarecedor no dinâmica da concepção religiosa, a partilha, não é, a fraternidade, de que o individualismo, né, de que centrar-se, não é, recolher-se, tá, e isolar-se. Então, uma das ações que mais aproxima-se do sagrado é o ato da partilha, não é? É o ato de viver em solidariedade, em viver em comunidade. Então vamos tratar um pouco nessa temática, levando em consideração se um tesouro ele é compartilhado, ele não vai, não é? A partilha não vai eliminar, a partilha não vai acabar, não. A partilha diante do aspecto religioso, ela multiplica. Quanto mais se compartilha, não é? Mais ela cresce, mais ela multiplica. Né? O próprio Jesus Cristo, né, lá na sua multiplicação dos pães e do peixe, não é? Você viu lá, quem já leu a Sagrada Escritura sabe que ele pega de uma pequena quantidade de pães, uma pequena quantidade de peixe, ele foi capaz, não é, de fazer um grande milagre de alimentar uma grande multidão. Então, aquilo é um exemplo de mostrar que quando o pouco é compartilhado, ele se torna muito. Tá? Quando o muito ele é reguardado, quando o muito é escondido, quando o muito, né, é levado para o individualismo, ele se torna pouco. Então, o conhecimento que nós estamos trocando hoje, estamos compartilhando nesta manhã, apesar de ser poucas aulas que vocês têm pela manhã, mas ele se torna muito, porque é compartilhado, cada um de vocês aprende, não é? Um pouco daquilo que é dado, um pouco daquilo que é ensinado. Então, meus filhos, nós vamos ver aí o objetivo do material de vocês, que traz, não é, como objetivo, descobrir que o sentimento despertado pela partilha é uma das experiências que mais aproxima as pessoas do sagrado. Exercitar a capacidade de superar o individualismo e de renunciar a algumas coisas em benefício do grupo. Então, como vocês já observaram aí no nosso objetivo geral, não é? Nós temos que lutar para superar o individualismo. Hoje, não é? No mundo globalizado, no mundo capitalista, impera-se, ensina-se muito as pessoas se tornarem individualistas. As pessoas se tornarem muito pragmáticas, relativistas, não é? Então, nesse sentido, o que vai nos distanciar do mundo e nos aproximar da espiritualidade, da religiosidade, é a partilha. Então, quando você pensa em viver uma vida solidária, não é? E não solitária, mas solidária,
comum em partilha, você está se distanciando do mundo. Você está se distanciando desse modelo, não é? Que é o modelo no qual muitos seguem, não é? Acaba perdendo até a dimensão do pensar e do viver. E acaba somente, não é, sendo explorado, consumido pelo capitalismo. Então, meus filhos, no material de vocês, nós temos aí o texto, o avarento que apanhou 3 vezes. Todos vocês já pararam para pensar que, de alguma forma ou de outra, talvez nós temos comportamento, não é, avarentos? Será que muitas vezes, não é, nós não queremos compartilhar, mas somente queremos somar, guardar, multiplicar e individualizar? O comportamento, não é, avarez, ele é muito prejudicial para a vida comunitária. Então vamos ler aí a história do avarento que apanhou 3 vezes para vermos qual é a mensagem, qual é o ensinamento que esse texto nos fala, nos diz nesta manhã de estudo de ensino religioso. Então na tela vamos fazer a leitura. Toda vez que uma pessoa se fecha no egoísmo, ela sofre e pode sofrer muito. Veja esta espécie de anedota da sabedoria popular do Oriente Médio. Conta a tradição oral muçulmana que Muad era mercador na cidade de Bagdá. Seu empregado, Zazila, adoeceu e foi despedido do trabalho sem nenhuma ajuda. O sheik da cidade soube que Muad havia sido injusto com Zazila. Chamou o mercador e perguntou-lhe: você abandonou na penúria o enfermo que durante anos trabalhou para enriquecer você? Sabe, nobre sheik, é que o meu ouro está enterrado no deserto, em lugar desconhecido. Por isso eu não tenho como ajudar Zazila. E não pensou, ao menos, em mandar-lhe mantimentos? Bem, na verdade não, eu não havia pensado. Então, não gostaria de fazer isso? Claro, hoje mesmo levarei mantimentos para a família de meu empregado. Contrariado, o avarento Muad foi ao mercado pechinchar. Achou uma liquidação de carne já com prazo de validade quase vencido e a levou até a casa de Zazila. Mas a família não possuía geladeira, a carne deteriorou-se e ninguém pôde aproveitá-la. O sheik da cidade ficou sabendo, chamou Muad e disse: já que você foi generoso com o seu empregado, terá chance de mostrar sua honra a todo o povo. Pode escolher uma das 3 tarefas, mas se não chegar ao fim de uma delas, deverá cumprir outra. Comer a carne que você levou a Zazila, receber 100 chibatadas do carrasco da cidade, ou pagar 1000 dinários, que são moedas árabes da época, ao enfermo. Muad era covarde e avarento e escolheu a primeira tarefa. Depois de ter comido quase toda a carne estragada, quando faltava só um pedacinho, não aguentou mais e gritou: desisto da primeira tarefa, não consigo comer mais 1 grama dessa carne horrorosa. Escolho a segunda tarefa. O carrasco da prisão começou a aplicar-lhe as chibatadas. Quando já havia apanhado 90 vezes e só faltava 10, Muad berrou ao sheik: não aguento mais, desisto dessa tarefa e escolho a terceira. Assim o avarento cumpriu os 3 castigos por sua injustiça, e o pobre Zazila pôde fazer um tratamento médico
com os dinários que recebeu, mas não voltou a trabalhar para a morragem, porque uma pessoa egoísta como ele não merecia. Que bacana, né, criança, o texto. Então, primeira coisa, professor, o que é um sheik, não é? Um sheik, essa tradição seria um governador, tá? Do estado, da cidade. Então, ele é que vai corrigir hemorragia, quando sabe que teve um empregado que trabalhou para ele o tempo todo, ajudou a enriquecer, e quando o empregado adoece, ele despede o empregado sem nada, não quer mais um empregado doente na sua casa, tá? Então ele vai ser corrigido por isso. E aí o texto ele nos traz essa mensagem, não é? Que esse empregador, ele era uma pessoa extremamente avarento. Mostra aí o tamanho do seu egoísmo, né? Da sua avarência, que ele consegue, o sheik, corrigi-lo, e ele vai levar para o seu empregado carne praticamente estragada. E mesmo quando ele tem a oportunidade de corrigir a sua falha, o seu erro, ele mesmo assim ainda opina por fazer as punições mais difíceis somente na terceira vez que ele vai dar o dinheiro para tratar o seu empregado. Então, meus filhos, muitas vezes aqui, apesar de ser uma denota, não é uma narrativa, mas muitas vezes nós temos esse comportamento, tá? O comportamento desse mercador. Você já viu aquelas campanhas que diz, olha, fulano, uma família, a casa pegou fogo e aí ele perdeu tudo. Aí há aquelas campanhas, né? Se você tem roupa, se você tem sapato que não presta, que você não usa mais, doe. Ué, se eu tenho uma roupa, se eu tenho um sapato, se eu tenho algo que não serve mais para mim, que eu não uso mais, vai servir para outras pessoas? Muitas vezes sim, né? Porque existem pessoas mais pobres, mais necessitadas, mais carentes do que nós, já que todos nós somos pobres, mas existem pessoas que são mais pobres, mais carentes que todos nós. Mas o princípio básico da generosidade é esse, meus filhos. Eu não posso doar para o outro aquilo que não serve, aquilo que já não tem prazo de validade para mim mais. Então, se está estragado, é lixo ou reciclagem. Se eu quero fazer uma generosidade, se eu quero ajudar alguém, então eu devo ajudar com o que realmente é bom, que vai servir a pessoa. Porque senão, em vez da gente estar fazendo, né, um gesto nobre, em vez da gente estar fazendo um gesto de generosidade que Deus vai olhar para o nosso coração, nós acabamos por fazer um grande mal. Então, se é para mim fazer certas doações que não vai servir, que não é mais... Imagina que você vai doar um sapato que não tem mais solado, que está furado, que você pisa na lama, a lama sobe pelo solado. Você não pode doar esse sapato mais, a não ser que você manda botar um solado novo e doar para a pessoa. Porque você pode não querer usar com o solado que você botou, mas muitos vão usar. Aí sim. Então, nós temos que ter esse princípio. Então, se na minha despensa tem alimentos que estão com prazo de validade, não é? Vencido, eu não posso levar para doar numa cesta básica para pobres. Porque se está vencido para mim, está vencido para todos. Então, esse texto ele vem nos trazer essa mensagem, ele vem nos trazer, não é, essa orientação, para que para que possamos deixar de ser avarentos e ser mais solidários, mais humanos. Porque a vida é um ciclo. Todos nós precisamos e necessitamos um do outro. Então, se formos olhar aquilo que nós temos e que não usamos, mas que está em perfeita qualidade, nós temos muita coisa. Então vamos fazer uma reciclagem, vamos fazer uma triagem e vamos tirar aquilo que está em perfeito estado para fazer esses tipos, de gestos de solidariedade e de caridade. Se eu quero, de fato, participar de uma campanha de alimento, que eu, de fato, dê um alimento que esteja bom para o consumo.
Tudo bem? Então, o segundo texto de vocês aí, do material, traz um texto do islamismo, o dom de compartilhar. Então, vamos fazer a leitura para encerrarmos esse texto, para reforçarmos o que nós estamos a falar. Então, o Alcorão é o livro sagrado do islamismo, pode-se chamá-lo de mapa da trilha islâmica, que leva até o tesouro da felicidade e do encontro com o sagrado. Algumas das indicações principais que o Alcorão sinaliza na trilha são a partilha dos bens com os necessitados, a fraternidade, a superação do egoísmo, da ganância, do individualismo, da indiferença com quem sofre e a capacidade de renunciar em favor dos que menos possuem. O mês do Ramadã é o tempo em que os adultos de boa saúde jejuam, isto é, passam horas sem provar qualquer alimento ou bebida. Fazem isso para que experimentem o quanto é doloroso passar fome e compreendam a importância de compartilhar. Durante o Ramadã, as famílias muçulmanas reservam uma quantidade maior de víveres e os repartem com os necessitados. Então, bacana, bonito aí, um exemplo, não é, de gesto de solidariedade e caridade que o islamismo pratica. Tá? Então, fazer jejum nessa maneira, dessa tradição religiosa, é justamente sentir na própria pele, no próprio corpo, o que as pessoas sentem quando passam fome, quando passam necessidade. Tá? E não só o gesto de fazer esse jejum sem comida, não é? Aquilo que eles não comeram no decorrer do dia, eles também pegam e compartilham com os mais necessitados. Então, gente, não sejamos indiferentes com aqueles que sofrem. Vamos nos sensibilizar. Vamos nos colocar no lugar dessas pessoas. E eu volto novamente a falar para vocês. Sempre podemos fazer alguma coisa de bom para quem está precisando, para quem está necessitando. E não esqueça, meu filho, sempre existe pessoa mais pobres, mais necessitada de que eu, de que você, de que todos nós. Então, se nós podemos ajudar e surgiu a oportunidade de ajudar, façamos isso. Isso vai, não é, alimentar a nossa alma, isso vai nos transformar de dentro para fora. Beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.